Tá, então vamos começar. Boa noite, pessoal. Sou o Pedro Arnaldo e estarei sendo o instrutor de vocês da oficina de Python. A oficina é uma desse período, iniciativa do Clube de Programação para dar uma base em Python para os que se matricularam, tá bom? Ok, que se matricularam para aprender Python. Como não teve, calma, assim. Temos o sumário da aula. Hoje eu irei apresentar a oficina, é, o plano de aulas, o método de avaliação sobre o Python e já iniciar o assunto com variáveis, tipos de dados e os operadores. A oficina. Nós teremos como objetivo ensinar o Python um pouco mais não avançado, mas, por exemplo, não iremos focar muito na questão de lógica de programação. Não iremos ficar pensando muito em fluxo das coisas. O objetivo é mais na lógica, na estrutura e na resolução de problemas. A oficina será composta por dois instrutores, o André Biasotto e eu, Pedro Arnaldo. Porém, o André passou por alguns problemas e hoje não vou poder participar, então será somente eu. O plano de aulas não foi introduzido publicamente qual é o objetivo da oficina, mas é basicamente como eu falei. Nós iremos focar muito na questão de resolução de problemas. Não foi publicado diretamente, publicamente, qual seria o objetivo da oficina. Basicamente, nós iremos focar na estrutura de Python, então a sintaxe e como utilizar Python no dia a dia, com problemas reais. Então, nessa primeira aula, nós iremos ver a introdução à linguagem. Na seguinte, teremos os comparadores if, elif e else, depois as estruturas de loop, coleções, funções e métodos, classes de objetos e revisão geral dos tópicos. Quando chegarmos aqui, nós começaremos a introduzir o projeto final, que será basicamente a utilização de bibliotecas para resolver problemas no mundo real. Teremos um método de avaliação para poder certificar os participantes. Então, para no final todo mundo conseguir o certificado, precisará de 70% das atividades. Então, teremos atividades e teremos que ter 70% de presença nas aulas. Para essa primeira aula, nós estaremos fazendo um teste, então a presença contará como atividade. Então, mesmo que você esteja assistindo a aula gravada, mesmo que você faça atividade, envie a atividade corretamente, você vai ter a sua presença. E também teremos um projeto final, que é obrigatório. Então, se você tem a presença, você tem atividades, mas você não tem o projeto final, você não conseguirá o certificado. Isso é bem importante. Falarei sobre, assim, Python. Isso aqui eu peguei do próprio site do Python. Python é uma linguagem de programação que permite que você trabalhe mais rapidamente e integre seus sistemas de forma mais eficaz. Python é muito utilizado em desenvolvimento web. Então, temos dois frameworks muito grandes, que é Django e Flask, não será introduzido nessa aula, nem outras. Muito utilizado em inteligência artificial, machine learning, análise de dados e ciência de dados e em automações. Aqui eu deixei para vocês a documentação, essa aqui é oficial, essa aqui é em português que eu encontrei. Basicamente, o que você vê aqui vai para essa daqui. Mas é sempre bom dar uma olhada para vocês terem uma noção mais abrangente do que a linguagem é capaz de fazer, de conteúdos e afins. Para o nosso primeiro conteúdo, iremos abordar sobre variáveis. O que são variáveis? As variáveis são as formas de armazenamento de valores. Então, se eu quero armazenar algum dado, se eu quero armazenar qualquer coisa, eu armazeno na variável, porque depois eu posso reutilizar. É como se eu estivesse anotando no quadro. As variáveis podem ser manipuladas e referenciadas ao longo do código. São como tijolos que são utilizados para a construção. É importante que as variáveis sejam definidas de forma bem clara, sucinta e que faça sentido para o código. Elas definem a alma do código. Então, da mesma forma que os tijolos bem feitos trazem uma estrutura firme, da mesma forma que os tijolos bem feitos trazem uma estrutura bem firme. Ou seja, se você não define suas variáveis de jeito claro, por exemplo, você está fazendo uma conta e na primeira variável você define que o primeiro valor se chama casa e o segundo valor se chama melancia. Esses nomes não têm relação alguma.
Então, mesmo que você esteja fazendo uma soma, no final isso não faz sentido. Qualquer outra pessoa que esteja lendo o seu código depois, ela não vai saber exatamente o que você estava querendo fazer. Então, tenha bastante cuidado com as variáveis e pense bastante nisso aqui, que nesse parágrafo, nesse último parágrafo. Declaração de variáveis. As variáveis são definidas no escopo de igualdade. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter o nome da variável e do lado direito nós vamos ter o valor. Eu vou abrir aqui o VS Code. Na verdade, perdão. Por essa primeira aula, nós pecamos um pouco e não terá. Era para ter tido uma aula zero, que era de configurando o ambiente. Então, para vocês acompanharem as aulas, é importante que vocês programem. Para essa primeira aula, não terá ainda isso, eu postarei depois esse tutorial de como configurar Python para vocês utilizarem. Mas nós estaremos utilizando o VS Code, porque, pelo que nós vimos, muitos alunos estão matriculados nas outras oficinas. Então, pelo menos a oficina de web estará utilizando o VS Code. Então, para padronizar, iremos utilizar o mesmo. Então, no VS Code, nós iremos criar uma pasta, por exemplo, a pasta de aulas. Então, primeiro começaremos com a aula 1, tem que ser definida com ponto .py, que é o tipo do arquivo, que é para ser lido com Python, e devemos declarar a primeira variável. Então, variável. Essa variável vai ser olá. Então, essa é a nossa primeira variável. E ok, o que eu tenho essa variável? No Python, talvez muitos já podem ter visto, principalmente se estiverem vindo de outras linguagens, a questão de mostrar na tela, o famoso print. Muito famoso, o Hello World. Então, nós vemos aqui, salvamos o arquivo, Ctrl S ou Ctrl S, e rodamos o arquivo. Então, espera carregar, e temos aqui o bom e velho Hello World. Print é basicamente isso, você vai mostrar no terminal o que você está pedindo para ser mostrado na tela. Então, por exemplo, agora tem essa variável, ela tem o valor olá. Ao invés de eu mostrar olá, eu posso simplesmente a variável. Então, novamente, salva. Quando ficar, para quem não utilizou o VS Code, eu irei falar algumas coisas importantes. Quando tiver branquinho aqui, é porque precisa salvar. Então, quando você salva, ele volta para ser um X. Então, novamente, viemos aqui e rodamos o código. E agora apertei o olá. Não apertou variável, porque, como eu expliquei, variável armazena dados. Então, tudo que estiver depois dessa igualdade terá uma informação. Então, aqui eu estou printando o Hello World, que está aqui dentro, e aqui eu estou printando a variável, o dado que está dentro dessa variável. Tipo de dados. Um tipo de dado determina o tipo de valor que a variável pode armazenar. Python é uma linguagem dinamicamente tipada, ou seja, nós não precisamos definir que valor, que tipo a nossa variável vai ter. O que isso significa? Digamos que eu esteja fazendo uma conta. Se eu somo 1 mais 1, esse valor vai dar um valor inteiro. Eu estarei utilizando alguns termos matemáticos para ficar um pouco mais padrão. 1 mais 1. Se eu somo 1 mais 1,5 ou 1,5, eu terei um valor um pouco mais diferente. Em Python, tanto faz eu misturar esses valores. Então, não precisamos, em tese, nos preocupar com o que cada tipo de variável é. Mas é importante sabermos a existência dela. Temos diferentes tipos em Python. Temos tipos numéricos, tipos de string ou de texto, tipo booleano, tipos sequenciais, conjuntos e dicionários. Para essa aula, nós iremos estudar os tipos numéricos, os tipos de string e o tipo booleano. Os tipos numéricos. Os tipos numéricos eles são separados em três. Temos os inteiros, que são, nem na matemática, os números inteiros. Então, são positivos ou negativos e que não possuem casas decimais. Então, por exemplo, número igual a 7. Variável e o valor, número inteiro.
Temos também os números de pontos flutuantes, que são os números reais. Então, nós podemos ter positivos, podemos ter negativos, como esse caso, e tem uma caixa decimal. E temos também os números complexos, que é mais utilizado para processos matemáticos e cálculos complexos. Então, para definir, nós colocamos um número real na parte imaginária. No caso, se colocar o J. Eu irei mostrar como isso é visto no Python. Como é dinâmico, numa linguagem não dinamicamente tipável, nós colocaríamos, por exemplo, int, variável, e o valor da variável. Deixa eu apagar aqui. Assim seria a dinâmica estaticamente tipável. No Python não precisamos nos preocupar. Então, simplesmente variável e valor da variável. Se eu venho aqui em print, em type de tipo em inglês, e variável, nós podemos ver, não sei se, aumenta aqui, isso. Temos uma variável do tipo int, ou seja, um tipo inteiro. Se eu coloco um ponto booleano, um ponto flutuante, que no caso seria as casas decimais, essa variável vira do tipo float. E se eu adiciono uma parte imaginária, é do tipo complexo. Então, é dessa forma que nós podemos ver e acompanhar os tipos de variáveis no Python. Você coloca o print com um type da variável. Não irei focar muito na estrutura, só estou apenas mostrando. Até porque isso não é muito comum no dia a dia. É, isso. Temos também as strings. Strings são basicamente caracteres, qualquer tipo de caractere que estejam dentro de aspas. Então, pode ser aspas simples ou aspas duplas. Então, por exemplo, aqui temos a variável nome, entre aspas simples, Pedro. Ou então, podemos ter um texto entre... Aqui eu estou mostrando simplesmente a diferença. Então, outra variável texto com uma string um pouco maior. Então, por exemplo, aqui já temos espaços. Qual a diferença de aspas duplas e aspas simples? Nenhuma. Em teoria, nenhuma. Elas existem simplesmente se quisermos mostrar uma ou a outra. Por exemplo, deixa eu voltar para o VS Code. Digamos que eu tenho nome, Pedro. E eu faço um print, nome. Ela vai mostrar normalmente. Deixa eu limpar o... Ela vai mostrar normalmente, Pedro. Mas, se eu troco para Pedro, ela também mostra normalmente. A grande diferença, como eu falei, é só caso eu queira mostrar uma ou outra. Então, por exemplo, em inglês, é comum que eles coloquem essa aspa simples do lado das palavras. Então, por exemplo, Pedros. Se eu coloco isso, agora a aspa simples vai ficar aparente. E a mesma coisa, o inverso. Então, se eu coloco aqui Pedro, entre aspas, oi, eu vou ter as aspas duplas aparecendo. Então, é basicamente essa a diferença das aspas simples e das aspas duplas. E temos os tipos booleanos, que são simplesmente valores binários, 0 ou 1, sim ou não, e verdadeiro ou falso. Isso são o que eles representam na lógica. Mas, para definirmos, eles precisam ser definidos como true, que é verdade, ou false, que é falso. Então, por exemplo, existe, falso. Então, nesse caso, se algo existe, então ele tiver declarado como falso, essa coisa não existe na realidade. A mesma coisa, exemplo. Exemplo igual a true. Então, se eu pergunto, o exemplo existe? Ele existe, porque ele é verdade. Alguma dúvida aqui? Sim, vai ser disponibilizado depois o slide em PDF.
Nenhuma dúvida, então vou continuar. Nenhuma outra dúvida. Operadores. Operadores permitem a existência de tipo mais básico de lógica entre duas ou mais variáveis. Ou seja, eu tenho uma variável e eu quero fazer alguma relação, alguma operação com essa outra variável. Então, em Python, nós temos os operadores aritméticos, de comparação, de atribuição, lógicos, de identidade e de associação. Para essa aula, nós iremos ver apenas os operadores aritméticos, de comparação, de atribuição e os lógicos. Operadores aritméticos. Temos são os padrões da matemática. Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, e temos alguns outros. É bem simples de utilizar. Então, primeiro, como é entre duas ou mais variáveis, nós precisamos de pelo menos duas. Então, definimos uma variável, definimos outra variável, e uma outra variável, uma variável com valor, outra com outro valor, e uma para o valor total da operação entre as duas variáveis. Então, por exemplo, o total é igual a variável mais a segunda variável. Nesse caso, vai dar 37. Então, se eu vir novamente aqui, eu tenho a variável 1, tenho a variável 2, e eu tenho o total, que é a variável 1 mais a variável 2, e eu faço um print desse total. Temos aqui o 37. Então, funciona que nem na matemática. Se eu adicionar mais um valor aqui, variável 3, e adicionar aqui variável 3, também vai somar. Isso serve para todas as outras. Temos a subtração, que funciona na mesma lógica. Uma variável com valor, outra variável com outro valor, e o total, se você quiser pintar o total da forma que eu mostrei. Aqui eu coloquei de exemplo que as variáveis são a ordem importa, da mesma forma que a matemática. Então, se eu coloco a primeira variável na frente, ela vai subtrair da próxima. E não, por exemplo, de acordo com o nome. Por exemplo, aqui eu tenho a variável 1 e a variável 2. Então, isso significa que a ordem importa. E não depende do nome, por exemplo. Porque o nome é só uma forma de você demonstrar você lembrar que valor está. Temos a multiplicação, funciona da mesma forma, e a divisão. Operadores de comparação. Temos comparação de valores. Então, igualdade, se uma coisa é igual a outra, diferença. Se uma coisa é diferente a outra, maior ou maior que. Temos o símbolo de maior, temos o símbolo de maior que. E menor que. Temos o símbolo de menor e o símbolo de menor que. Então, funciona que nem na matemática. Se eu tenho uma variável, eu coloco o símbolo de igualdade entre as duas. Então, a variável 1, ela é igual à variável 2? Aqui vai dar false, posso até mostrar, porque aqui nós temos o tipo inteiro, e aqui nós temos o tipo string. Então, vejamos aqui. Variável 1, 15. Variável 2, 15. Se eu printo variável 1 é igual a variável 2, isso aqui é falso. Isso acontece justamente por causa disso aqui. Se eu tenho o print type variável 1 e o print type variável 2, elas são de classes diferentes. Então, temos aqui um inteiro, temos aqui um string. A comparação entre variáveis diferentes, classes diferentes, tipos diferentes, acontece basicamente olhando pelo tipo da classe, da variável. Mas, se, por exemplo, eu estiver fazendo a comparação entre strings, ela vai perguntar se são strings iguais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma outra string, ela também vai dizer falso, porque apesar de elas serem do mesmo tipo, elas não representam o mesmo valor. Aqui eu tenho um 16 e aqui eu tenho um 15. Diferença. Aqui eu acabei mostrando aqui eu tenho
Um exemplo também, que o que está dentro o que tá dentro da string, ela depende de valores caps lock. Eu esqueci o nome agora. Mas, por exemplo, aqui eu tenho um T maiúsculo. E aqui eu tenho um T minúsculo. Então, a variável um é diferente. Opa, aqui tá errado. É a variável 2. Mas a variável um é diferente da variável 2. E é sim. Justamente porque ele analisa pedaço por pedaço. Então, mesmo que esteja o mesmo texto, o T aqui é maiúsculo e aqui o T é minúsculo. Ou poderia ser em qualquer outra parte da variável. É, e temos o maior que. Então, se o valor numérico. Isso funciona também da mesma lógica entre variáveis e entre número, perdão, entre strings, funciona da mesma forma que funciona se o texto é igual ou se o texto possui mais ou menos caracteres. Entre números, nós teremos a questão matemática. Então, por exemplo, a variável um é 13. Então, a variável um é maior que a variável 2, que também é 13. Falso, porque elas são iguais. Mas, se eu colocar maior, assim, deixa eu mostrar aqui. Na verdade, não. Se eu tivesse maior ou igual aqui, seria verdadeiro, por causa que elas são iguais. Então, maior ou igual. E o menor que é basicamente a mesma coisa, só que para valores menores. Então, a variável 2, que é 50, é menor ou igual à variável 14? Faz aqui ser errado. Mas deixa eu mostrar isso aqui, porque se vai errado, não fica feio. É, variável 1, 14. E variável 2, 50. Então, se eu venho aqui, print. A variável 2, ela é menor ou igual à variável 14, a variável 1. Então, 50, variável 2, é menor ou igual à variável 1, 14. Assim, esqueci de salvar. Falso. Então, funciona da mesma forma que tem na matemática. Então, atribuição de valores, operador de atribuição, é como se eu estivesse somando a mesma variável, eu estivesse fazendo operação com a mesma variável. Então, temos atribuição em soma, e subtração, e multiplicação, e divisão. Então, a variável 1, ao invés, deixa eu mostrar aqui, estou mostrando na prática que fica um pouco mais simples. Temos aqui, vou trocar o nome, colocar o número 1, igual a 15. Se eu quiser somar esse número depois para por outro valor, então, por exemplo, o número 1, esse aqui eu não falei. Se eu substituo o valor, se eu coloco logo depois a variável repetida, o valor anterior ele vai ser tipo apagado e o que permanece é o de baixo. Porque o Python ele lê de baixo para cima. Então, por exemplo, se eu venho aqui e faço um print número 1, aqui embaixo um print número 2, perdão, número 1, primeiro vai printar o 15 e depois o 30. Porque eu defini aqui, essa linha, na linha 3, que a variável número 1 agora vai ser o valor 30. Mas e se, por exemplo, eu quiser fazer alguma operação em cima dessa variável? Então, eu posso vir aqui e fazer variável número 1 mais 30, por exemplo. Eu estou somando a variável e um outro valor, ou outra variável. Então, aqui temos a soma. É, Então, aqui temos a soma. Só que assim, fica. O Python tem, na verdade, as linguagens tem uma forma mais simples de fazer essa operação. Se você fazer uma soma com outra variável. Então, por exemplo, se eu tenho aqui também a variável 2, eu quero fazer uma subtração. Então, eu venho aqui, variável 2. Então, eu quero. Meu novo número 1 vai ser o meu número 1 menos a variável 2. Então, temos aqui o menos 35. Mas toda vez que fica repetindo, a variável é ruim. Então, temos uma forma mais simples de fazer isso, que é basicamente fazemos a atribuição embutida. Então, nós definimos a número 1 mais igual o valor.
por exemplo, barra 2. Essa aparece aqui. Então, no caso eu tinha feito a subtração, aqui somou. Mas funciona a mesma lógica. Então, se eu troco o mais por um menos, eu estou fazendo a atribuição embutida do menos e igualando e guardando esse resultado na primeira variável. Então, aqui novamente eu vou ter o menos 35. Isso funciona para todos os outros. Então, temos o de multiplicação e temos o de divisão. Certo? Alguma dúvida até aqui? Bom, então, essa é a aula de hoje. Muito obrigado pela participação. Está sendo diferente esse ano para fazermos as transmissões por causa da quantidade de pessoas. Então, esperamos que para as próximas aulas tudo esteja normalizado, principalmente para as próximas oficinas.